Para a sua igreja aqui nesse lugar, vamos orar nas suas mãos para cá, onde nós vivenciamos uma noite de muita glória, o primeiro despertar jovens, agradecer a Deus a vida de cada um que esteve presente naquele lugar, vai ser o primeiro de muitos que virão, amém? E que aqui não seja diferente. Deus, Ele tem sempre algo de melhor para o final da festa. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra de vida aqui nesse lugar. Feche seus olhos, interceda juntamente comigo pela vida do servo de Deus, que não abrir e fechar os seus lábios, seja o Espírito Santo a falar por ele, não a sua própria vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a Ti, Deus, esse culto de louvor e adoração. Já louvamos, já entoamos hinos ao Teu nome, na beleza da Tua santidade. E por nesse momento, Senhor, a hora onde nós iremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, que é digna de toda aceitação. Assim como Maria escolheu a melhor parte, Senhor, nós entendemos que esta é a melhor parte onde nós ouvimos a Tua palavra. Louvar é bom, Senhor, orar é bom, mas é a Tua palavra que nos põe de pé e nos fortalece na caminhada. Usa o Teu servo nessa noite, nesse lugar, como Tu nunca usaste aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, prepara o coração da Tua igreja. Queremos repreender todo ladrão de mensagem, mas que a Tua palavra, a semente que será plantada, que seja uma terra fértil nessa noite, e que produza bons frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Deus, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz amém, e que as palmas exaltem o nome do Senhor. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Só um pouquinho de retorno, só um pouquinho, amém? Vamos ver um motivo extremo de alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Eu acho que é a segunda vez que estamos aqui, que eu possa servir de edificação espiritual para os meus irmãos, amém? Quem tem Bíblia, carta aos Hebreus, Hebreus 12, verso de número 1. Hebreus 12, capítulo de número 1. Todos encontraram, amém, irmãos? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que intensamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis ou não vos desfaleçais, desmaiando em vossas almas. Queria que os irmãos abrissem também em Filipenses 4, verso 4. Filipenses 4, verso 4. Carta de Paulo aos Filipenses 4, verso 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez
Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Irmãos, eu, meditando nessas passagens e nas Sagradas Escrituras, nós chegamos a algumas conclusões, e essas conclusões, acredito eu, passarei aos meus irmãos na noite de hoje. Amém? Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele está dando aqui uma continuidade àquilo que ele já havia dito anteriormente. E agora, no capítulo 12, ele conclui de maneira enfática a importância de imitar o exemplo de Cristo em meio às provações com perseverança. O que o escritor aos Hebreus propõe? Ele propõe uma busca pela santidade. E santidade não tem nada a ver com o entendimento religioso que temos nos nossos dias, porque santidade não é se angelicalizar. Ser santo não é aquela pessoa que transcende o meu terrestre para se tornar uma divindade. Não. Pelo contrário, Jesus faz o oposto. Jesus, ele vem, sai como Deus e se torna como um homem. Então, ser santo é ser humano. Porque se eu não for ser humano, como é que eu posso sentir a dor do outro? Como posso sentir a dor do desvalido? Como posso me preocupar com aquele que está necessitado? A palavra de Deus diz que a religião verdadeira, sem mácula, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Essa é a religião verdadeira. Então, ser santo é ser humano. Então, para mim, ser santo é quando Cristo nos devolve a nossa humanidade. O interessante é que quando Cristo ele chega no cemitério de Gadara e aquele homem estava possesso por espíritos imundos, a narrativa bíblica diz que Jesus, quando chegou diante daquele homem, expulsou os demônios, mas antes de expulsar os demônios, Jesus conversou com o endemoniado e perguntou como ele se chamava. E o endemoniado disse: o meu nome é multidão. Perceba, é muitos em um que impede ele de ser ele mesmo. O interessante é que quando Jesus expulsa o espírito imundo, aquele homem ele se senta, aquele homem conversa, aquele homem come, aquele homem se veste, aquele homem se torna uma pessoa civilizada, aquele homem se torna uma pessoa educada. Então, santidade nada mais é do que ser humano, é Deus nos devolver a nossa humanidade. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito de Deus e não nos embriagar com vinho apenas. O apóstolo Paulo faz um paralelo entre a embriaguez e ser cheio do Espírito. A embriaguez rouba a sobriedade do homem, rouba o seu controle, rouba o seu equilíbrio, rouba o seu domínio próprio. E quando o apóstolo Paulo nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que quanto mais cheio nós formos de Deus, mais naturais nós seremos, mais equilibrados nós seremos, mais domínio sobre os nossos atos nós teremos. Então, basicamente, amados e queridos irmãos, é isso que eu gostaria de passar aos meus irmãos essa noite. O que é que domina a nossa mente? Porque o que domina a nossa mente direciona os nossos atos e as nossas atitudes. Então, o que é que domina a nossa mente? Então, a carta aos Hebreus é uma busca pela santidade, possivelmente aqui no capítulo de número 12. Pois salienta aqui nesse texto, irmãos, o que nós vemos,
uma sessão que se inicia nos esclarecendo acerca de sermos santos. Vejamos o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Portanto, quem despreza isto, ou seja, a santidade, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O que é que Paulo está ensinando neste versículo? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele nos fornece no capítulo 4, exortando os cristãos de Tessalônica a serem santos, a se empenharem para que em conjunto se amassem fraternalmente. Ele diz no começo do capítulo: finalmente, irmãos, vos rogamos e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós a maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. O assunto da exortação de Paulo aos Tessalonicenses é que eles progredissem mais na caminhada santa, na caminhada cristã, na caminhada da fé, e se aperfeiçoasse nas coisas que são boas, ou seja, nas boas obras. O apóstolo queria que eles tivessem mais excelência para com os outros e progredissem mais na santidade. Então percebam que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, vos rogamos. O que é rogar? Rogar é suplicar, é pedir de forma forte. Nós vos exortamos. O que é exortar? Exortar não é só simplesmente advertir ou persuadir, mas exortar é disponibilizar estímulos. Exortar é encorajar, é incentivar, é aconselhar. Então o apóstolo Paulo fala isso de uma forma forte. Seu pedido é carregado de um sentimento que ele se baseia como se fosse o próprio Cristo que estivesse falando com os Tessalonicenses. E a exortação de Paulo, através desse seu sentimento, através desse seu pedido, é forte. Então ele pede para que os cristãos em Tessalônica, porque haviam recebido de nós, o que eles receberam do apóstolo Paulo? Eles receberam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evangelho que promove a justiça de Deus. A justiça de Deus é a justiça que nos torna justos. É aquela justiça que hoje paira e repousa sobre nós aqui. Falo especificamente aqueles que já confessaram a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Cristo como Salvador de suas vidas. Eu estou falando daqueles que fazem parte dos remidos, os santificados, os regenerados. Sobre eles pousa a justiça de Cristo, justiça divina. Essa justiça, irmãos, é a justiça que o Calvário nos promove. E nutrimos do Calvário essa justiça para nós. Porque perceba, o que faz com que hoje, nesta noite, Deus receba nosso louvor e a nossa adoração? O que faz com que Deus receba tão prontamente nossos pedidos? O que faz com que Deus escute? Porque a questão não é se Deus escuta, a questão não é se Deus ouve, a questão é se Deus responde às nossas orações. Porque algumas pessoas dizem que, será que existe alguma oração que Deus não ouve? Sim. Qual? Aquela que não é feita. Aquela que não é feita, Deus não escuta. Toda oração Deus escuta. A questão não é escutar, a questão é responder. Deus responde prontamente àqueles como Ezequias: Senhor, lembra-te de que tua presença andei reto, de que fiz tuas obras. Desses que têm crédito com Deus, aí Deus responde. Então a justiça divina, a justiça de Cristo, é aquela justiça que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Essa justiça, irmãos, o apóstolo Paulo, de uma forma poderosa, sábia, porque tudo que nós entendemos acerca do Evangelho, por sabedoria e por inteligência e simplicidade,
O apóstolo Paulo passou aos irmãos. O apóstolo Paulo não só ganhou almas, o apóstolo Paulo não só ganhou vidas, o apóstolo Paulo firmou essas vidas na sã doutrina. O apóstolo Paulo ensinou essas pessoas a como se portar dentro da casa de Deus. O apóstolo Paulo ensinou essas pessoas a compreender como ser cristão, a como perseverar diante das provações, a perseverar diante de tudo isso, a aprender a imitar o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo passou isso aos irmãos aonde passava, e aonde passava ensinava o Evangelho. Então o objetivo de Paulo é o mesmo objetivo que possuo eu, Diácono Samuel, que não precisamos de nada a não ser isto: anunciarmos a Cristo e Cristo crucificado. Porque se Cristo Jesus não convence o homem do seu pecado e não desperta o homem da realidade do inferno, então nada vai despertar esse ser humano. Então precisamos ter a urgência e o sentimento de Paulo, que é anunciar Cristo aos homens, independentemente do ambiente, independentemente da localização, independentemente do local. Eu preciso dizer que Cristo pode salvar a sua vida. Você não é um corpo que possui uma alma, você é uma alma que possui um corpo, porque o seu corpo vai morrer, mas a sua alma vai prestar conta diante de um Deus. Então você precisa hoje urgentemente rever seus conceitos, porque se tu morreres hoje, para onde tu vais? Então, sua decisão hoje em confessar a Cristo e se arrepender dos seus erros é bastante importante. Então o apóstolo Paulo vai falar acerca da justiça de Deus. O que é esta justiça? O apóstolo Paulo, irmãos, ele confessa a Cristo Jesus, aceita a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Mas o apóstolo Paulo precisa entender o que o mantém na presença de Deus. Então o apóstolo diz que a justiça de Deus ela se revela no Evangelho. Jesus Cristo disse que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça. Bom, que justiça é essa? Que justiça é essa que o Calvário propõe? Que o Calvário ele expõe? Que o Calvário ele dá? Que o Calvário oferece? Que justiça é essa? Jesus não desceu do céu para transformar homens maus em bons. Jesus desceu do céu porque o homem estava morto em seus delitos, em seus pecados. O mesmo trato que Deus tem com o homem não é porque ele é mau, o mesmo trato que Deus tem com o homem é porque ele está morto em seus delitos e em seus pecados. Então, para que Cristo veio ao mundo? Simplesmente não foi só para perdoar os teus pecados, porque se fosse simplesmente para este objetivo, Jesus não precisava ter passado pelo que passou, apenas derramaria o seu sangue e perdoaria seus erros. Mas o interessante e o poderoso da história de Cristo é essa: ele vem poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar as correias das suas alpacas, porque antes de mim ele já existia. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá, com a sua palha vai pegar o trigo, vai colocar no celeiro, mas a palha seca ele vai lançar no fogo para que seja queimada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está diante de João Batista, a água lhe dá pela cintura. Então Jesus olha para João e João olha para Jesus, e João diz: não era para eu estar batizando o Senhor, era o contrário, era para o Senhor me batizar. Aí Jesus revela o porquê de ter vindo aqui. Jesus olha para João e diz: João, me batize para que se cumpra a justiça de meu Pai que está no céu. Martinho Lutero vai chamar isso de uma justiça estrangeira, algo que não é produzido no interior do homem, é algo extra, é algo fora, de sorte que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, qual a mensagem do Evangelho? Essa que eu tenho pregado para vocês até este presente momento. Quando nós ouvimos essa mensagem, como somos encarados com a realidade, e a cruz demonstra que nós não somos bons, a cruz demonstra o quão desprezíveis e depravados e miseráveis nós somos, quão carentes nós somos da graça e da misericórdia de Deus.
Então, quando nós somos confrontados com essa realidade, quando nós somos confrontados com essa história, quando somos confrontados com esse Evangelho, e quando decidimos aceitar a Cristo Jesus, quando nos arrependemos dos nossos erros, Deus não só nos perdoa, mas Deus concede a sua própria natureza a nós. Então aqueles que confessam a Cristo, quando o Espírito Santo de Deus age por intermédio da palavra, quando o Espírito Santo sonda o entendimento do ser humano, quando ele o convence da justiça, do juízo e do pecado, quando o Espírito Santo trabalha no interior do homem, fazendo que o homem decida e confesse a Cristo, e quando o homem se arrepende, faz uma análise de sua vida e percebe que a sua vida é uma vida preguiça, é uma vida suja, é uma vida torta, é uma vida que ele vive conforme os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus prazeres. É uma pessoa que vive segundo o curso deste mundo, é uma pessoa que sabe que ela é oprimida. Quando essa pessoa entende essas realidades, quando ela é confrontada com isso e percebe que para se libertar destas coisas, ela precisa aceitar o que está sendo pregado, automaticamente Deus não só perdoa essa pessoa, mas Deus concede a sua natureza, ou seja, a personalidade de Cristo lhe é imposta. Somos vestidos de Cristo. Como assim? Deus não vê a nós, Deus vê Cristo em nós. Deus vê a obra do seu Filho em nossa vida. O Calvário nos cobre esta noite. O seu sangue nos purifica esta noite. Aleluia. E sua misericórdia nos é concedida, sua graça nos é dada. Então perceba que te há sim oportunidade para a sua vida. Então é isso que os Tessalonicenses haviam recebido, o Evangelho que promove a justiça. Então apenas tendo recebido isso, então, como vocês receberam isso, não só simplesmente vocês se arrependeram, mas o Evangelho não só produz arrependimento, o Evangelho ele produz mudança e transformação. E mudança é diferente de transformação. O que é mudança? Eu estou aqui, passei para cá, eu mudei. O que é transformação? É eu pegar qualquer objeto aqui, jogar no fogo, reduzir a cinzas. Aí eu faço uma pergunta para você. Reduzido a cinzas, esse objeto que virou pó, eu posso transformar num objeto que ele era antes? Ele está no estado irredutível. A Bíblia diz que aquele que tendo provado o dom celestial é impossível ele voltar a ter as mesmas práticas. Então, se uma pessoa ainda continua a mesma, não houve mudança e nem transformação, essa pessoa nunca teve um encontro com Cristo Jesus. E falando sobre o encontro com Cristo Jesus, esse ano eu estava esses dias em casa, há muitos e muitos anos, desde que prego o Evangelho, desde os meus 14 anos, tenho 25 anos de idade, sempre pedi a Deus para ter um encontro com Deus. Queria ter um encontro com Cristo. Sempre li nas histórias, sempre li nos livros, sempre li em testemunhos, sempre ouvi relatos, mas eu queria ter um encontro com Deus. E eu me lembro que esses dias eu estava dormindo e eu tenho passado por uma série de aflições e de dificuldades. E nesse interim eu me via num barco à deriva, sentado no barco, olhando para o horizonte. Era um final de tarde, foi de sexta para sábado. Essa sexta-feira que passou, de sexta para sábado, eu estava dormindo e de repente eu vi aquele ser que chegava no barco e sentava, colocava a mão em cima do meu ombro, pegava uma semente, colocava dentro do meio do meu peito, a semente entrava dentro do peito. E o Senhor dizia assim para mim: mais uma vez, eu
eu coloco em ti. Mais uma vez, eu ponho dentro de ti. Deixa vingar, deixa crescer, deixa tomar conta de ti. Quando eu queria olhar para cima e ver seu rosto, eu me via no barco com ele, só que distante, eu não conseguia vê-lo. E quando eu baixava a cabeça e via, como diz o cearense, rabo de olho, eu via o Senhor e via Cristo, ele era enorme. Era enorme. E ele dizia assim: eu travei uma batalha muito grande no Calvário. Irmãos, automaticamente nesse momento eu via o patíbulo da cruz. Eu via um braço estendido. Eu via coroa de espinhos. Eu via sangue jorrando. Dizia para mim: já chorei demais essa semana, não aguento mais chorar. Não destruas, não aperta. Agora vai, levanta e prega de novo. E eu acordei. Aleluia, Deus. Eu acordei, eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava alegre. A minha esposa está aqui. Ela dizia: menino, está parecendo uma criança que recebeu o pirulito. Eu entrei no banheiro, dobrei os joelhos e chorava. Eu dizia: eu tive um encontro com Deus. Deus me visitou essa tarde. Aleluia. E isso tem mudado minha vida. Porque de fato, quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele mostra a cruz. Aleluia. Quando Ele quer mudar a vida de um ser humano, Ele mostra o sangue. Glória a Deus. Glória. Quando Ele quer fazer com que você se motive, Ele mostra as suas dores. Aleluia, Deus. Então por isso vos prego a Cristo essa noite. E espero que vocês abram o coração e recebam a Cristo hoje. Em que o Evangelho nos muda e nos transforma. Eu não posso mais ser como era antes. Eu não posso mais ter as mesmas obras, as mesmas práticas. Não posso. Por quê? Porque o texto em Filipenses, ele me diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Percebe, irmãos, que o que é regozijo? Regozijo é uma alegria intensa. Percebe, irmãos, que nós aprendemos só aqui 4 princípios. 4 princípios que direcionam a vida cristã. Primeiro, regozijo. Regozijai-vos. Isso é uma ordem imperativa. O que é uma ordem imperativa? É algo que você tem que obedecer. É algo que você tem que acatar e você não pode deixar de obedecer. Então, esse regozijo, essa alegria é uma ordem. Ele diz: regozijai-vos sempre. Quando ele diz sempre, ou seja, a alegria daquele que serve a Cristo, ela é supracircunstancial. Ou seja, ela não depende de circunstância. Aquele que possui a mente de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Perceba que quando o apóstolo diz que haja em vós o mesmo, quando ele diz o mesmo sentimento, ou seja, nenhum sentimento diferente desse. Mas como é que eu posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele era Deus, sim. Mas a encarnação de Cristo nos prova que Cristo em carne nos dá a entender que é possível ter uma vida diferente. Como é que eu posso ter a mente de Cristo? Como é que eu posso possuir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tendo o mesmo Espírito? Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava em Cristo habita na vida da igreja. Aleluia, Deus.
Então, quando o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Cristo Jesus é o nosso modelo. Então, nós nos baseamos em Cristo para ser quem nós somos. Então, quando você lê na Bíblia sentimento, mente, entendimento, todos esses substantivos fazem parte da esfera do intelecto, que determina a forma da pessoa agir, pensar e se comportar. Perceba, então, o que é que domina a nossa mente? Porque o que domina a nossa mente direciona os nossos atos e direciona as nossas atitudes. Então, se algo domina, é porque eu tenho domínio. Se algo me domina e eu não tenho domínio, aquilo me controla. Então, o que domina a nossa mente? Diácono Samuel, por que você está falando sobre mente? Por quê? Porque esse é o campo aonde Deus vai atuar. E é onde também o diabo também vai atuar. O apóstolo Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. O que é algo cativo é algo que está preso. Ou seja, é aquilo que Martinho Lutero dizia: a minha consciência, ela é escrava da palavra de Deus. O meu entendimento é escravo de Cristo. Então, quando Paulo diz que o seu entendimento está cativo, significa que as suas ideias, as suas ações, as suas escolhas estão debaixo da esfera de Cristo. Quem determina o que Paulo vai fazer e as atitudes que ele vai tomar é Cristo que o influencia. Então estão debaixo da influência que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque tudo se baseia no entendimento. Regozijai-vos. Como é que eu me regozijo? Eu preciso entender. Eu preciso entender que a alegria é essa. O culto é de louvor e adoração. Você já viu alguém hoje em dia alegre dentro da casa de Deus? Você já viu alguém feliz dentro da casa de Deus? Alguém que quantos minutos, vixe, hoje é o culto, hoje é culto, hoje é culto. Aquela felicidade, aquela alegria, a pessoa passa de porta em porta. Você já viu essa pessoa? Não há. Porque o substituto da alegria é o entretenimento. Então as pessoas não estão alegres, são entretidas. Mas o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos. Eu me regozijo porque eu entendo que preciso me regozijar. Por quê? Porque eu estou em um culto. E no culto não se pede, no culto eu ofereço. Aleluia. No culto eu não exijo, no culto eu entrego. No culto eu não vou receber, no culto eu vou oferecer. Então o que tu tens em tuas mãos? E o que tu dás ao Senhor esta noite determina quem tu és. Porque Coré, Abirão e Datã, quando foram se apresentar diante da tenda do testemunho, tinha que trazer em suas mãos incensários. Por quê? Porque na presença de Deus ninguém aparece de mão vazia. E na outra, galhos secos. Por quê? Porque os galhos secos simbolizavam que eles eram quem? Murmuradores, rebeldes e desobedientes. Então aquilo que eu ofereço a Deus determina o meu caráter e meu comportamento. Ou seja, qualquer coisa dou para quem eu quiser, mas para Deus eu tenho que dar o melhor. Aleluia. Nesta noite tem que ser o melhor glória, o melhor aleluia, a melhor adoração. É a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Há uma felicidade estar na casa de Deus. Mas há essa felicidade em nós? Então perceba que a alegria, ela não é uma condição, ela é um direito. Deus dá a você. Você tem que tomar de posse disso. Ela é uma ordem, você precisa regozijar-se. Sempre, ela é supra-circunstancial. E perceba, ela tem um fundamento. Aonde? No Senhor. Glória a Deus. Nossa alegria não está nas coisas. Nossa alegria não está nos resultados que recebemos de nossas campanhas, ou nos frutos que recebemos dos nossos votos,
ou nos resultados que obtemos dos nossos próprios. Não, nossa alegria não está contida nisto. Nossa alegria está contida no Senhor. A alegria provém de Deus, felicidade provém de Deus. Em quarto lugar, ela é contida. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Glória a Deus. Então perceba que o apóstolo Paulo está passando um certo tipo de compreensão, de entendimento aos filipenses, aos tessalonicenses, que a partir do Evangelho, o Evangelho não só te justifica, não só te transforma, não só te muda, mas o Evangelho, ele transforma o teu entendimento. Se eu vou usar uma didática bíblica, eu posso usar essa expressão, ele renova o teu entendimento. Porque uma vez que a minha consciência é renovada, meu comportamento será transformado, queridos. Aleluia, Deus. Então tudo se baseia no entendimento. Por que, irmãos? Porque se as verdadeiras transformações, elas só se dão na esfera da prática, então minha prática vai ser uma hoje e vai ser outra amanhã. Mas se elas se dão na esfera do entendimento, essas transformações serão genuínas e verdadeiras. Então, se essas transformações são genuínas e verdadeiras, essas transformações vão nos direcionar a princípios. E esses princípios é que o apóstolo Paulo nos passa aqui. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. O que é equidade? Equilíbrio, comportamento, mudança. Sejam vocês pessoas equilibradas. Que o comportamento de vocês seja notório diante dos homens. Aleluia. Você já foi para algum culto? Eu estava com a minha esposa, e nós fomos por oração e nós saímos. Eu disse: filha, estava faltando uma cor, não estava? Ela disse: estava. Aí eu cheguei para o irmão, contei a história, disse: estava faltando um pouquinho de salsa, meu. Estava insosso. O que faz a diferença em nossa vida é a diferença que é exercida em nós a partir do Evangelho, pela ação de Cristo, que nos transforma, que produz o quê? Luz e clareza para as pessoas perdidas. Aleluia. Ela guia as pessoas. Há algo que precisamos passar para os homens. Mas por que este é o campo aonde o diabo atua? Por quê? Porque Mateus 13, verso 19 diz que alguém ouvindo a mensagem do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então o importante de tudo não é nós gritarmos, não é nós pularmos. O importante é nós entendermos. Aleluia. Porque quando eu entendo, eu retenho. Quando eu retenho, eu guardo. E quando eu guardo, eu frutifico. E se eu frutifico, eu sou semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Porque aquele que frutificou foi aquele que ouviu, foi aquele que guardou e foi aquele que entendeu. Então perceba que isso não é graça, isso é princípio. Olha o princípio que Cristo passa: compreenda as coisas, entenda as coisas. Porque há tanta heresia, pastor. Porque há tanta coisa que a gente vê na internet, bota a mão na cabeça: meu Deus, que loucura é essa? Porque falta entendimento. Vamos usar a passagem bíblica? Vamos. O meu povo perece por falta de... Errais por não as escrituras e não o poder de Deus. Ou seja, vocês são ignorantes. Então uma pessoa que não é ensinada à luz das escrituras é uma pessoa ignorante. Ela tem escama nos seus olhos. Essa pessoa não enxerga com clareza. Essa pessoa são aquelas que dizia para Jesus: explica-nos a parábola. Como é que Jesus vai explicar a parábola para porco e para cães? Jesus não dá joia para cães e nem para os porcos. Deus não revela coisas eternas, espirituais, grandiosas para pessoas infantis, imaduras e ignorantes, não.
Ele confia seus segredos e seus mistérios para aqueles que têm intimidade, capacidade suficiente e maturidade para receber aquilo que Ele vai dizer. É por isso que eu sempre oro a Deus: Senhor, eu não quero ouvir no dia do julgamento aquela frase que Tu me dizendo: eu tinha tanta coisa para te revelar, mas tu não tinha capacidade suficiente, eu não revelei para você. Não, Senhor. Enquanto eu tenho vida, revela. Enquanto eu tenho fôlego e vigor, revela-me. Revela os teus segredos. Revela os teus mistérios. Fala comigo. Então por que nós não entendemos? Porque nós somos ignorantes. Eu tenho o costume de dizer isso: o diabo não vai arrancar os olhos, o diabo não vai arrancar as mãos, o diabo não vai amputar as pernas. Eu estou terminando. O diabo vai destruir, vai debilitar, vai cauterizar o local por onde a palavra entra. Onde? No entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Satanás tem cegado os homens, tem sensibilizado suas consciências. As pessoas não sentem Deus, não sabem quem é Deus. As pessoas precisam compreender o que é Cristo, o que é Evangelho, o que é cruz, o que é reino de Deus. Aleluia, Deus. Não é só simplesmente nós levantarmos as mãos e dizermos: levante a mão, toque no irmão, lá vai bênção. Não, não. Passe Cristo aos homens. Passe a cruz a eles. E conte quantos ficam. Quantos estão dispostos? Quantos são motivados depois? Porque isso que vos falo esta noite não é o que eu acho ou o que eu acredito. Porque o que eu acho ou eu acredito pouco importa. O que importa é a veracidade das Escrituras. O que importa é o que está escrito aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, quanto aos mais, irmãos: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisto pensai. Oh, aleluia, Deus. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é que eu penso em algo justo? Como é que eu penso em algo honesto? Como é que eu penso em algo amável? Tendo a mente de Cristo. Aleluia, Deus. Mas como é que eu possuo a mente de Cristo? Quando Cristo renova o meu entendimento. Quando Cristo, Ele me liberta da ignorância. Quando Ele me liberta da ignorância, eu conheço, eu compreendo. Olha o que acredite no final: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. Aleluia. E o Deus de paz será convosco. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dando base nas suas palavras. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é a mesma coisa. Por quê? Porque aquele que ouve, guarda, aquele que guarda, pratica, aquele que pratica, frutifica. É aquele que frutifica 30, 60 e assim por um. Mas a frutificação no final da parábola não é a frutificação de bênçãos, de conquistas. Nós somos enganados. A frutificação que Cristo passa é de novas ações, de novos hábitos, de valores novos, de uma conduta diferente, de a minha essência ser tocada interiormente por Cristo. Aleluia. Essa é a frutificação que Cristo passa. 30, 60 e assim por um. É gradativo. Essa pessoa não fica mediana, essa pessoa não é medíocre. Essa pessoa, ela cresce. A graça de Deus, quando gera entendimento, essa pessoa, ela frutifica. Ela é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, mas tudo quanto fizer prosperará. Essa pessoa está o que? Depois que essa pessoa passa por tudo isso, o que é essa pessoa? Aí aqui eu finalizo. Essa pessoa está plantada.
essa pessoa tem raiz. Estou sentindo a presença de Deus. Essa pessoa tem firmeza. Essa pessoa está sustentada, firmada, alicerçada, firme em Cristo Jesus. Mas ninguém quer isso, pastor. Por quê? Porque nós queremos queimar as etapas. Porque o que é visível nessa casa é a tintura. O que é visível nessa casa é a fachada. O que é visível nessa casa são os seus ornamentos. Mas ninguém consegue enxergar o alicerce. Porque o alicerce não aparece. Aleluia a Deus. O que é que você ganha? Quantas vezes nós não ouvimos isso por meio da nossa fé? O que é que você ganha lendo a Bíblia horas a fim? Andando de oração em oração? Orando constantemente? De vigília e vigília? O que é que você ganha com isso? Para você nada, mas no céu ganhou muito. Aleluia a Deus. Eu só estou construindo o meu alicerce. Aí lá na frente, quando você está diante de uma congregação enorme, a pessoa não sabe que você começou cavando, abrindo os sulcos da terra, colocando as pedras, construindo tijolo por tijolo, cobrindo, deixando bonito. As pessoas entram, mas não sabem o que você sofreu. Depois acha, as pessoas querem queimar etapas porque hoje em dia, principalmente o brasileiro acha que reino de Deus, eu vou já um tema aqui bem chulo. O brasileiro acha que reino de Deus é miojo, que ele pega, coloca no fogão, 3 minutos, está pronto. O brasileiro acha que reino de Deus é kisuke, que coloca dentro do suco, misturou com ele bebeu, acabou-se. O reino de Deus ele é processual, o reino de Deus ele é gradativo. Aleluia. O reino de Deus ele é algo contínuo, ele é constantemente, a cada dia, a cada passo. Mas como nós obtemos isso, e aqui já caminhamos para o final, e conhecereis a verdade. Aleluia. E a verdade vos libertará. Conheça, ou seja, compreenda, entenda. Você quer que eu lhe prove que as pessoas eram ignorantes na época de Jesus? Vamos lá. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele já viu uma nesguinha do véu. E as pessoas não entenderam. As pessoas dizem assim, mas nós somos filhos de Abraão. Olha a ignorância. Nós não temos corrente em nossas mãos. Nós não somos escravos. Como, pois, tu disse, porventura seremos livres? O que é isso? Ignorância. Aí Jesus esclarece: todo aquele que comete pecado é escravo. Porque não entenderam no princípio, porque são ignorantes. Mas compreenda, conheça, entenda daquilo que vocês têm ouvido, recebido, aprendido, isto fazei. Mas conheçam algo, compreendam primeiro, entendam primeiro, porque o que vocês entenderem hoje dominará e direcionará seus atos. Aleluia, Deus. Portanto, a partir dessa perspectiva, capítulo 12 de Hebreus, através de toda essa narração bem resumida que passei a vocês, espero que os irmãos tenham compreendido. Aqueles que entenderam, o apóstolo Paulo queria que eles tivessem mais excelência para com os outros e que progredissem mais na santidade. Aqueles que mais se sobressaem sobre os outros ainda estão longe da perfeição. Não basta habitarmos na fé do Evangelho, mas devemos frutificar na boa obra da fé. Devemos não apenas perseverar até o fim, mas devemos melhorar e andarmos mais corretamente, mais perto de Deus. Uma caminhada santa é muito agradável para Deus que é santo, que é glorioso em santidade. Aleluia. Esse deve ser o nosso objetivo e ambição, agradar a Deus e ser aceito por Ele. Aleluia. Não devemos tentar agradar aos homens nem a carne, mas devemos caminhar de forma a agradar a Deus. Então o escritor aos Hebreus está nos dando uma palavra crucial, para que olhando para Cristo imitemos.
pois foi perseverante em meio às provações. Visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Percebe, irmãos, que quando aquele que escreve a carta aos Hebreus, e quando ele diz que nós temos uma grande nuvem, não é grande nuvem de acusadores, nós vamos falar disso aqui hoje, não é nuvem de acusadores, nós temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os mortos do capítulo 11, que nos dão o testemunho do valor e da bênção de viver pela fé. Perceba, olha o que ele diz: queimar dinheiro. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, perceba, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Até aqui, o que é que você sente? Alegria, regozijo, fortaleza. Você jubila, você fala em línguas, mas o texto continua dizendo: mas alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio das espadas. Andaram peregrinos, vestindo pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos ermos, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por meio da fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Ai, irmãos, isto estremece a minha alma, porque nós dizemos que quem tem promessa de Deus não morre, porque nós cantamos a fortes pulmões: antes que você morra, Deus vai cumprir. Eles não obtiveram a concretização da promessa. Então por que ensinamos isso aos homens? Se morrermos hoje, chegaremos no céu e pegaremos Deus, verás vidas, se é que Deus tem, e vamos colocar o dedo na cara e dizer: Senhor, cadê o que tu me prometeu? Então você não servia a Deus, você servia as coisas. Então você não queria a Cristo, você queria as coisas. Então seus olhos, como dizia Jonathan Edwards, não estavam cravados na eternidade. Sua visão era de corpo. Estava aqui: que comeremos, que beberemos e que vestiremos. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que foi isso? Deus aperfeiçoou neles uma coisa que Deus colocou em nós. Deus deu uma perspectiva a esses homens. Qual? Deus mostrou para eles o céu. Aleluia, Deus. Então viram vislumbre da glória de Deus e perceberam que o que possuíam ou poderiam ter aqui seria passageiro. Quando o grande magnata Rockefeller morreu, foi um dos presidentes dos Estados Unidos, o coveiro perguntou ao contador que contabilizava suas contas: o que foi que ele deixou? E o contador disse: ele deixou tudo, ele não levou nada. Nós não levamos nada, levamos o que construímos aqui. Percebe, irmãos, que o que eu estou passando para vocês é uma terrível realidade. O que você vai levar para a eternidade é o que você está fazendo aqui esta noite. Aleluia.
o que você vai receber das mãos de Cristo, o seu galardão, vai ser o que você está fazendo aqui essa noite. O que você está pensando, o desejo do seu coração, como você está servindo aqui, como você está pregando aqui, o que você está pregando aqui, o que você está louvando aqui, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo por esta comunidade, por esta rua, o que você está fazendo. Você vai levar para a eternidade, você vai levar suas vestes, você vai levar o que você construiu espiritualmente. Aleluia, Deus. Então, a motivação para correr a carreira, como diz aqui, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, corramos com paciência. Não está em receber elogios por ter observado os santos que estão nos céus, pelo contrário. O corredor é inspirado pelos exemplos de piedade que estes santos deram durante sua vida. Devemos esquecer as coisas que estão para trás e alcançar as que estão adiante. A grande multidão não é composta por espectadores, mas em vez disso por aqueles cuja vida de fé no passado encoraja outros a viverem desta maneira. Por isso o escritor nos adverte: deixemos todo embaraço, ou seja, tudo aquilo que pesa, todo o peso, tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos desmotiva, tudo aquilo que nos assedia, tudo aquilo que cobiça ou faz com que os nossos olhos cobicem e tire o nosso foco e nos faça recusar, a renunciar os valores do mundo, como também os outros pecados acalentados no coração, corramos com perseverança. Esse ser humano tem que deixar tudo, mas existem aqueles que evitam porque estão apegados ao sistema mundano e não querem se aceitar ao sistema de Cristo. Se assim o escritor aos Hebreus nos aconselha a deixar o embaraço, ele se referia àqueles que fizeram uma profissão de fé em Cristo, mas ainda não haviam atingido a plena fé. Eles ainda não haviam começado a correr a corrida, cujo ponto de partida se inicia quando sou salvo. O escritor convidou-os a aceitar a salvação de Cristo e agirem. Pois quando o atleta ele ia correr, ele despojava de cada peça de roupa desnecessária. Antes do início da competição, as coisas externas não somente impediam o avanço deles, mas os assediavam. Em outras palavras, deixar todo embaraço significa todos os empecilhos externos e internos. Deixar de lado toda afeição e interesse exagerado pelo corpo e pela vida presente e pelo mundo. Esse tem que ser o comportamento verdadeiro do crente. O cuidado excessivo pela vida presente, a afeição à mesma, é um peso morto sobre a alma, que a puxa para baixo quando deveria estar subindo, puxa para trás quando deveria estar avançando adiante. Isso torna, irmãos, as obrigações e dificuldades maiores e mais pesadas do que deveriam ser. Então corramos com paciência, com perseverança. Os cristãos têm uma carreira para correr, uma carreira de obras, de sofrimentos, um curso de paciência. Essa carreira está delimitada pela palavra de Deus e pela perseverança. Essa corrida deve ser percorrida com paciência e perseverança. Fé e paciência são as graças conquistadoras, portanto, devem ser sempre cultivadas e mantidas em exercício ativos em nossa vida. Eu acho bonito aqueles que correm em Olimpíadas. Aqueles que correm em Olimpíadas, eu acho aqueles homens majestosos. Aqueles homens passam o ano inteiro se abstendo de comida, se abstendo de alimentos, para manter uma saúde
para manter um peso, para manter uma energia, para correr uma corrida de 4 minutos, para romper uma corda, para conseguir uma medalha, para depois pendurar na parede. Por que é que nós não podemos ter a mesma dedicação para as coisas espirituais? Aleluia, Deus. Por que nós não podemos ter o mesmo empenho para as coisas espirituais? Finalizo aqui dizendo o seguinte para os meus irmãos. Há uma corrida em São Paulo consagrada a um santo chamado Silvestre. Interessante, você que já viu na Globo a corrida de São Silvestre. O desenho da corrida de São Silvestre, irmãos, é que você vê gente vestida de Batman, de Super-Homem, de Mulher Maravilha, de Popeye, de Patati Patatá, de Bob Esponja, gente que está com cartaz bem grande, Santa Cruz, filma eu porque eu estou aqui. Na realidade, essas pessoas não vieram para comer, elas vieram para padecer. Aí dá o sinal da largada, aí o Batman pisa na capa do Super-Homem, a Mulher Maravilha escorrega na peruca do Patati Patatá, porque o peso é muito grande. Aí tem uma subida íngreme, que é chamada de subida Brigadeiro Luiz Antônio. E o repórter, o narrador da corrida, tem a questão de dizer, ele diz assim: é agora, na subida, que a gente vai saber quem veio para ganhar. Sabe quem que aparece na corrida? Você não vê mais o S do Super-Homem, você não vê mais a máscara do Batman, você não vê mais o Bob Esponja, você não vê mais o Patati Patatá. Vocês possam se motivar. Considerem tal contradição que suportou Cristo pelos pecadores, que não olhando para a vergonha, morreu por nós. Ou seja, Deus, não tem nada para que você se motive. Se motive através da cruz de Cristo. Porque Cristo tinha todas as oportunidades para descer da cruz e desistir. Ele podia muito bem chamar os anjos dos céus e acabar com aquela zorra. Mas ele foi até o fim. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e pediu para que impossível lhe fosse, aquela hora lhe fosse poupada. Vou pegar só o começo do versículo. E indo um pouco mais adiante. Ele estava indo para a cruz, mas o texto diz, ele foi um pouco mais adiante. Ele ia sofrer o que ninguém ia sofrer, mas o texto diz, ele foi um pouco mais adiante. Ele seria torturado, mas o texto diz, ele foi um pouco mais adiante. Qual é a sua justificativa essa noite? Qual é a sua desculpa essa noite? Bem, que essa palavra possa servir de edificação para os meus irmãos, e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.